Meus irmãos, quero convidá-los agora para a meditação na Santa Palavra de Deus. Vamos estar mais uma vez essa noite diante da palavra que nos fortalece, palavra que nos edifica, que nos orienta nesta caminhada para o céu. Glórias a Deus. Nós lemos 2 versículos essa noite. E assim nos diz a palavra, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra para nós. E é uma palavra de despertamento. Oramos a Deus quando lemos essa palavra e o Senhor nos direcionou para falar mais uma vez à igreja sobre os últimos dias. Nós estamos numa série de mensagens sobre a igreja, até porque a igreja está aniversariando. Falamos sobre a igreja e as provações, falamos sobre a eclésia, a igreja eleita de Deus, falamos sobre a igreja e a glorificação. A semana passada falamos sobre a igreja e o seu andar nessa peregrinação. Hoje vamos falar sobre a igreja e os últimos dias. A igreja e os últimos dias. Sempre baseado na primeira carta do apóstolo São Pedro. Eu já disse para os irmãos que a primeira carta de Pedro é uma fonte de consolo para os dias sombrios que nós estamos vivendo. A primeira carta de Pedro é como um bálsamo do céu para quem está vivendo dias difíceis. E nós entendemos que essa carta tem uma mensagem para esse tempo que nós estamos vivendo. Na verdade, Pedro escreve aos cristãos perseguidos, desterrados, espoliados da Ásia Menor, envolvendo ali aquela região da Bitínia, que hoje é a Turquia, não é? A Turquia, onde o apóstolo Paulo teve desejo de ir pregar para aquela gente e o Espírito Santo não deixou. O Espírito Santo não permitiu. E é interessante, né? Você querer pregar o evangelho numa região, ir a um lugar pregar e o Espírito Santo dizer, não, você não vai não. Porque o Espírito Santo disse não, até hoje, não dá para a gente decifrar no texto, mas a gente faz as nossas conjecturas que não era para Paulo pregar aquele povo. Né? Na verdade, quem chegou até lá foi o apóstolo Pedro. Tem lugares que Deus determinou para cada um de nós. Você acredita assim? Então, Paulo quis ir, Deus disse não, mas Pedro chegou até lá. E essa primeira carta de Pedro é direcionada àquele povo daquela região. Né? Ponto, Galácia, a Bitínia, hoje a Turquia. Era um povo, uma igreja abençoada, que mesmo perdendo tudo, mesmo enfrentando aquela dificuldade daquela época, mas disse o pastor Hernando Dias, em um dos seus livros, disse que eles andavam com os pés no vale e o coração no céu. E eu peguei essa expressão e entendi que é também um sentimento que deve estar no coração de cada crente. Daqui para frente, irmãos, aqui na terra, a gente sabe que não vamos ter dias melhores. É lutas, é dificuldades, não é? Porque estamos vivendo os últimos dias. Então, como é que o crente deve viver? Como é que devemos estar para ir superando um dia após o outro? Os pés no vale e o coração aonde? No céu. Os pés trilhando por essa terra, mas sempre pensando no céu. Amém, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, o apóstolo Pedro, nesses 2 versículos, ele começa a nos falar
de dois tempos. Observe que no texto está bem claro que Pedro já começa a nos chamar a responsabilidade, dizendo, olha, o qual, ele está se referindo aí ao Cordeiro Imaculado, não é? O versículo 19, que é o contexto, diz que nós somos comprados com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, não é? Incontaminado, sem defeito, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então o apóstolo já começa a nos lembrar um outro tempo. Que outro tempo é esse? Antes da fundação do mundo. E o lindo é eu e você saber que antes da fundação do mundo, Deus já pensava em mim e já pensava em você. Deus já nos ia aqui essa noite glorificando a Ele. Apocalipse capítulo 13, eu não vou ler, mas me veio à memória, Apocalipse 13, 8, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, por isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui que o sangue de Cristo, desse Cordeiro Imaculado, foi conhecido em outro tempo, antes da fundação do mundo. Porque na presciência de Deus, ele já sabia quem ia crer no sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Você não dá glória a Jesus por isso? Deus já sabia, na sua presciência, glória a Deus, já sabia de antemão quem ia crer no seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo está nos lembrando aqui, olha, esse Cordeiro Imaculado, em outro tempo, já foi conhecido. Glória a Deus, não é? Antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos. Manifestado nesses últimos tempos, por amor de quem? Por amor de vós. Então, em outro tempo, antes da fundação do mundo, na sua presciência, na sua eterna sabedoria, Deus já sabia que íamos crer nele. Mas havia uma necessidade de que eu e você entendesse que esse cordeiro foi imolado. Esse cordeiro sem mancha, sem defeito, imaculado, incontaminado. Ele foi morto para que fosse manifestado. A palavra manifestado aí é trazido à luz. Trazido à luz. Então o cordeiro foi morto para que fosse manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Porque Cristo me ama, porque Jesus ama vocês, Ele permitiu que o seu Filho morresse, derramasse o seu sangue, um sangue inocente, imaculado, incontaminado, sem defeito, para que fosse manifestado a nós essa salvação maravilhosa. Você não dá glória a Ele por isto? E o versículo diz e por Ele pudesses crer em Deus. Crer aí não é apenas aquilo que o pecador diz, eu creio no Deus Todo-Poderoso. Não, é crer confiando, é crer se entregando, é crer vivendo para Deus. Então isso aconteceu para que eu e você cresse em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, lhe glorificou, para que a vossa fé e esperança não estivesse no homem, não estivesse na igreja, não estivesse apenas na religião, mas para que a minha fé e a minha esperança, sua fé e a sua esperança estivesse em Deus. Eu quero extrair essa noite desses dois versículos, exatamente que o apóstolo está deixando claro aqui, esses últimos tempos, que começou com a morte e a ressurreição de Jesus, e em especial foi inaugurada esta era no dia de Pentecostes. Porque quando nós falamos nos últimos tempos, irmãos, dá uma ideia assim de tempos apocalípticos, de tempos que ainda virão daqui a alguns anos.
E eu vim essa noite com uma mensagem no coração para dizer a você que nós já estamos vivendo os últimos dias. Não vai começar não, já começou. Nós já estamos vivendo. Pastor, desde quando? Olha como é sério a interpretação da Bíblia. Com a vinda de Jesus, com sua morte, ressurreição, e o dia de Pentecoste, nas palavras do apóstolo Pedro, ali já começou os últimos tempos. Nós estamos vivendo um período, irmãos, que é como uma abertura de um parênteses. Deus nos abriu um parênteses para que os gentios fossem salvos. E a partir de ali, começamos a viver os últimos tempos. Veja como estamos tão distante, como estamos tão adiantados no tempo. Glória seja dada o nome do Senhor. Eu ontem fiz uma pergunta aqui numa reunião: quanto tempo falta para o fim dos tempos? Porque se começou com a morte e ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo, Pedro disse: olha, isso que está acontecendo, nós vamos ler daqui a pouco. Isso que está acontecendo no dia de Pentecostes, quando veio aquele derramamento do poder, aí Pedro se levantou e disse: olha, isso que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor ia derramar do seu Espírito sobre toda. Então o que é que Pedro está dizendo? Já começou. Isso que está acontecendo aí é o sinal de que já começou os últimos dias. Agora, é interessante que Pedro fala dos últimos dias. O apóstolo Paulo fala dos últimos tempos. O apóstolo João, escrevendo na sua carta, diz: filhinho, é já a última. E nós hoje, vamos dizer o quê? Quanto tempo falta para os últimos dias? Glória a Deus. Quantos dias falta? Quantas horas falta? Eu vou mostrar aos irmãos, não sei se os irmãos estão prontos aí para mostrar um videozinho, é pequeno, parece que 1 minuto ou 2, para vocês verem que não é pastor que está com essa conversa. São os cientistas que agora estão estudando os acontecimentos do mundo, e olha quanto tempo falta na visão da ciência. Aí você vai fazer a sua conta, a sua análise, biblicamente falando, espiritualmente falando. Por favor, solta aí para a gente ver. E se a Terra estivesse numa situação tão crítica que só restassem 100 segundos até a destruição total do planeta? O que seria possível fazer para salvar a humanidade? Para um grupo de cientistas, ainda há muito que poderia ser feito. Por outro lado, eles também acham que o fim do mundo nunca esteve tão próximo. We are here this morning to update you on the doomsday clock and our concerns about the challenges posed by man-made threats to our existence. I'd like to now ask Jerry Brown, Mary Robinson, and Ban Ki-moon to approach the clock to reveal the 2020 time. Today, the Bulletin of the Atomic Scientist moves the hands of the doomsday clock. It is 100 seconds to midnight. O relógio do apocalipse, ou relógio do juízo final, é uma metáfora que ilustra o grau de preocupação que pesquisadores e cientistas têm em relação a ameaças de destruição em escala global. De 2019 para cá, o relógio avançou 20 segundos e se posicionou a 1 minuto e 40 segundos da meia-noite, que é o ponto mais próximo do número 12 desde quando foi criado. Na alegoria, se os ponteiros se alinharem, isso significaria o fim das esperanças. Significaria o fim do mundo. Em 2020, o relógio avançou pela 4ª vez consecutiva, o que indica que nos últimos anos, os líderes mundiais e os costumes de diversos povos não têm contribuído para a manutenção da paz e o equilíbrio da natureza. Na visão dos cientistas, faltam apenas 100 segundos. Dá quanto? 1 minuto e 40 segundos. E nós que conhecemos a palavra de Deus, irmãos,
Quanto tempo falta? O que é que nós estamos esperando mais acontecer? Quem é que está esperando aqui alguma coisa ainda acontecer para dizer assim, está chegando o final, está chegando os últimos dias? Alguém está esperando algum acontecimento? Tudo está cumprido, irmãos. 401 da harpa diz, tudo nos mostra que Cristo, só que eles têm uma outra perspectiva. Eles estão aguardando que o mundo vai se acabar. A igreja não está esperando o fim do mundo. A igreja está esperando o arrebatamento. Antes que isso aconteça, ainda vai acontecer o arrebatamento da igreja. Você não dá glória a Jesus por isso, irmãos? Eu trouxe para os irmãos, para exatamente os irmãos verem que não é coisa apenas de pastor, de igreja, que está preocupado com os dias que nós estamos vivendo. Os próprios cientistas, os pesquisadores, eles estão preocupados porque as coisas estão acontecendo numa velocidade tão grande, são tantos acontecimentos que eles não estão dando conta do tempo que falta. Aí estão fazendo uma média, uma análise, falta 100 segundos no relógio do Apocalipse. Isso é eles que dizem, mas Jesus pode voltar ainda hoje à noite. Queridos e amados irmãos, C.A. Dodd é um estudioso do Novo Testamento, é um pastor inglês. O William Barclay, que é um outro escritor, apresentador de rádio e televisão, pastor escocês, ele cita o Dodd dizendo que a carta de Pedro está baseada nos 5 pontos principais do sermão no dia de Pentecostes. Escute bem, William Barclay diz que a carta de Pedro que nós estamos estudando, ela está baseada em 5 pontos principais do sermão que Pedro deu no dia de Pentecostes. E aí eu fui voltar lá para Atos dos Apóstolos para descobrir esses 5 pontos principais do sermão de Pedro, para entender por que Pedro escreveu essa carta baseada lá na mensagem do dia de Pentecostes e que tem tanta urgência e que tem tanta iminência. E aí o primeiro ponto que eu encontrei é que naquele sermão de Pedro, a primeira coisa que Pedro deixa clara, a partir do versículo 14, é que o tempo chegou. Pedro diz, o tempo chegou, os últimos dias chegaram. Já estamos na era messiânica, já estamos nos últimos tempos. Imagine os irmãos, Pedro disse que a ressurreição de Jesus e o Pentecostes estavam inaugurando uma nova era, uma nova ordem no mundo. E os eleitos estavam sendo chamados para fazer parte de uma nova comunidade chamada igreja. E que seriam todos cheios do Espírito Santo para aguardar o dia da vinda do Senhor. Por favor, coloca aí na tela Atos 2, 14 e 17. Vamos analisar o sermão de Pedro a partir desse versículo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai minhas palavras. O que é que ele diz? Estes homens não estão embriagados, sendo ainda 9 horas da manhã, não é? Terceira hora, 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi dito, não é? Isso é o que foi dito pelo profeta Joel, não é? Foi que ele disse, nos últimos dias. Vê se você consegue entender isso. Pedro está pregando no dia de Pentecostes. E a primeira coisa que ele traz é isso. Gente, esse povo que estão aí cheio do Espírito Santo, eles não estão embriagados não. Estão bêbados não. Isso aí é o que foi dito pelo profeta Joel. E Joel não tinha profetizado que nos últimos tempos Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne? Joel 2:28. Aí Pedro se levanta e diz, isso que está acontecendo aí é o que foi dito. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. O que é que Pedro está dizendo? Os últimos dias já começou. Os últimos tempos já iniciou. Já estamos na última hora. Já estamos nos últimos dias.
Já estamos nos últimos momentos. Aquele derramamento do Espírito Santo que levantou a igreja na terra, irmão, já foi uma oportunidade de Deus para que exatamente a igreja se levantasse forte e poderosa, cheia do Espírito Santo, para fazer essa obra dos últimos dias. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 1 de Pedro, agora vamos para 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos ver o que é que o apóstolo Pedro vai dizer para nós aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para quê, irmãos? Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro vai nos abordar aí agora que tudo o que aconteceu conosco, que Deus fez, foi pela misericórdia. Ele nos gerou de novo. Mas ele tinha um alvo, era colocar dentro de nós uma viva esperança. Uma viva esperança. Uma esperança viva. Glória a Deus. Qual é a diferença da igreja para aqueles que não têm Jesus, irmãos? É que eles não têm esperança. Mas quem creu em Jesus, quem vive servindo a Jesus, tem uma viva esperança. Enquanto quem não tem Jesus está esperando o mundo se acabar, a igreja está esperando Jesus voltar. Então a igreja foi gerada de novo, Jesus ressuscitou para nos dar esta viva esperança. Versículo 10 vai nos dizer o seguinte: do qual salvação inquiriram, trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. 11. Indagando em que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos de que Cristo havia de vir e a glória que havia de seguir. O apóstolo Pedro está dizendo: olha, esse tempo que vocês estão vivendo, os profetas indagaram, os profetas falaram, os profetas profetizaram dos últimos tempos, mas esse tempo chegou para vocês. Porque Cristo já sofreu, Cristo já foi glorificado. Quando ele ressuscitou, foi glorificado, subiu ao céu em glória. E isso tudo por amor a vocês, para o bem de vocês, para o bem da igreja. Então o apóstolo Pedro está nos trazendo aí uma revelação dos últimos tempos. Meus amados irmãos, que coisa tremenda. Esse novo tempo tem chegado para nós através de sinais. O apóstolo Pedro disse: olha, o tempo já chegou e eu vou dar a vocês a prova de que estamos vivendo os últimos tempos, literalmente, através dos sinais. Veja Atos 2, 19 a 21, volta lá para o sermão. É a segunda verdade que Pedro nos revela. A primeira é que os últimos tempos já chegaram. Não é? Isso é o que foi dito: nos últimos dias derramarei. Esse derramamento que está acontecendo é porque já estamos nos últimos dias. Primeira verdade. Segunda verdade: esses últimos dias vêm para vocês com sinais. Veja lá, 2,19. Farei aparecer, ali diz prodígio, mas outra versão diz sinais. Não é? Sinais, aparecer sinais em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e o que mais? Vapor de fumaça. Mostrarei sinais em cima no céu. Versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do... Irmãos, deixa eu mostrar literalmente para vocês o que está acontecendo. A mensagem de hoje é uma mensagem de despertamento. Quem chegou dormindo aqui vai acordar em nome de Jesus. O apóstolo Pedro está trazendo uma mensagem para nós, dizendo assim: olha, primeiro, os últimos dias já começaram. O Espírito Santo já foi derramado, se abriu uma oportunidade para a igreja está sendo inaugurada, cheia do Espírito Santo, para fazer a obra. Mas um dia vai terminar, o Senhor vai voltar, virá o grande dia do Senhor. Mas antes disso acontecer, vai haver sinais. Vai haver sinais em cima no céu. Irmão, é só você pesquisar. Hoje todo mundo tem acesso à internet e você vai ver o que está acontecendo
no céu. O que está acontecendo no sol. O que está acontecendo na lua. O que está acontecendo nas estrelas. Não precisa mais a gente esperar acontecer alguma coisa. Olha, eu fui buscar a camada da heliosfera, que é aquela camada magnética do Sol. Está danificada. Os cientistas, mais de 100 cientistas no mundo, estão reunidos, preocupados, porque como aquela camada está danificada, os raios ultravioleta do Sol estão penetrando mais na Terra, estão causando câncer de pele mais do que nunca. A ciência está dizendo isso. Já houve um tempo em que tem pessoas, especialmente no centro da Terra, aquela região do Oriente, ali pegando a África, Egito, é uma quantidade enorme de gente com câncer de pele, porque os raios do Sol estão penetrando, porque aquela camada da heliosfera que cobre o Sol está danificada, e esses raios estão penetrando. E aí o que é que acontece? As calotas polares estão se derretendo. As águas dos mares estão subindo. O calor está aumentando a cada dia. Meus irmãos, não é normal na Alemanha, na França, na Europa, dar 40 graus de temperatura. Está havendo um aumento de temperatura. Cada dia o sol está ficando mais quente. A ciência não pode fazer nada. E eles estão dizendo, é um sinal no sol. Para quem é este sinal? Para quem é novidade esse sinal? Se a Bíblia já dizia, vai haver sinais no sol. Meus amados irmãos, coisa terrível. Luzes estão aparecendo no céu. Numa cidade iluminada não dá para ver, mas em lugares escuros, no campo, por exemplo, muitas pessoas têm visto a olho nu luzes aparecendo no céu, passando de um lado para outro. E aí alguém está pesquisando, uns dizem, é asteroides. São asteroides que estão sendo soltos das estrelas, dos planetas, estão se chocando, estão caindo na Terra. Mas nunca foi tanto assim como está acontecendo agora. Luzes estão aparecendo no céu. O que é isso? Sinais no céu. A Bíblia não está dizendo, irmãos? Ou a gente é para ler a Bíblia e não conferir pelos acontecimentos? Sinais no céu. E está acontecendo essas luzes, especialmente, irmãos, esse ano de 2020. Eu não estou falando aqui de coisas antigas, não. Estou falando desse ano agora. É assunto presente. Luzes no céu estão aparecendo. Pedro falou de sinais na lua. E vocês sabem que esse ano já houve um eclipse lunar. Houve um eclipse lunar. Né? O que se chama, lá em Israel, chama lua de sangue. E lua de sangue para os judeus é castigo. Castigo. No início do ano, quem não está lembrado, vai lembrar agora. Lá pelo mês de fevereiro, no meio de fevereiro, houve um eclipse lunar. A lua ficou em eclipse. Lá para Israel, apareceu a lua vermelha e eles ficaram morrendo de medo, porque lua de sangue para eles lá é castigo de Deus. 30 dias depois veio a pandemia. Nuvem de gafanhoto, irmão. Quem já prestou atenção nos acontecimentos? Todo instante estão ameaçando. Está vindo aí uma nuvem de gafanhoto, e são milhões de gafanhotos, e vai destruir tudo que for de lavoura. E as pessoas assustadas, amedrontadas. Meus amados irmãos, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. Quem está acompanhando o vulcão na Indonésia? Cuspindo fogo constantemente. A cidade sendo destruída por vulcões, agora já esse ano de 2020. Mas pastor, toda a vida teve vulcão, mas agora em 2020 a coisa está assustando, porque é uma coisa diferente das outras, é uma violência muito grande. Terremotos, pastor, toda a vida teve terremotos, mas em 2020, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que quase que no mundo inteiro está tendo terremotos. E o que mais chama a atenção, irmão, é que antigamente a gente só ouvia falar em terremoto lá distante, lá na Malásia, lá no Canadá, no Japão. Vocês sabem onde foi que esse ano já teve um terremoto aqui, no estado de Alagoas? No Pinheiro, em Maceió. Na Bahia, aqui em Caruaru, Pernambuco. No Pinheiro, eu trabalhei no Pinheiro e pastoreei aquela igreja em 98, né, Miriam? 98, mais ou menos, eu estava no Pinheiro.
uma igreja cheia, uma igreja poderosa. Essa semana meu coração partiu de dor. Vai ter que ser derrubada a igreja. 50 mil habitantes, todos estão sendo expulsos das casas. A terra está tremendo, os prédios estão caindo, cada prédio lindo, 10 andares, 5 andares, 6 andares, tudo sendo demolido, a caterpillar derrubando tudo, está parecendo um deserto as ruas, as pessoas gritando, chorando no meio da rua, sem saber onde vão morar, apenas recebe uma ajuda para pagar um aluguel, mas não sabe se vai dar para pagar. E o que é que eu vou fazer? Minha vida inteira foi para comprar essa casinha, foi para ter esse patrimônio, e agora para onde é que eu vou? E a terra tremendo, e o povo correndo, e as autoridades, sai, que vai afundar tudo, tudo esse ano de 2020. O que eu estou querendo dizer aos irmãos é que nesse ano de 2020, as coisas estão acontecendo tudo de uma vez. Antigamente, acontecia uma guerra aqui, outra lá, aí demorava. Esse ano não, é guerra estourando para tudo que é lado. É vulcão para todo lado, terremoto para todo canto. No Brasil não tinha terremoto, agora é terremoto para todo lado, está estourando para todo canto. Enchentes para todo lado, irmão. Como está havendo esse problema do sol nas calotas polares e está derretendo o gelo, o mar está subindo. Está tendo ressaca de 4, 5 metros de altura, irmão. Você indo daqui para Maceió, você dá para ver que ali na chegada de Maceió, o mar está invadindo, está acabando com tudo ali. Tá certo? Na praia da avenida também está entrando, está invadindo, e as pessoas estão avisando que daqui mais alguns anos o mar vai invadir essas cidades litorâneas. E o povo está com medo, o povo está assombrado, o povo não tem esperança que nós temos. Glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, no mar da Galileia, deu uma onda gigante esse mês agora, que os judeus estão tudo admirados, que nunca houve um negócio daquele. Virou o que foi de barco, pescador foi tirado, quase que morria afogado. Uma onda gigante levantou no mar da Galileia. Disseram que maior do que aquelas ondas que davam no tempo de Jesus, que nunca mais tinha dado uma tempestade daquela. Pois agora esse ano já deu lá no mar da Galileia. E eles estão assustados, alguma coisa vai acontecer. Lua de sangue, tempestade no mar da Galileia. Eles estão assustados, amedrontados, ressaca. Meus amados, é uma pandemia. Tudo de uma vez. Pandemia atingindo o mundo inteiro. O problema não é de São Miguel, não. O problema não é de Alagoas, nem do Brasil, não. É o mundo inteiro. Você ouve jornal, é de norte a sul, do Japão, América, aleluia, os 5 continentes. Todo mundo só fala na pandemia, porque é um sinal que chegamos ao fim e está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Essa palavra foi que Deus colocou no meu coração para esta noite. Tem alguém dizendo que esses sinais que estão havendo no céu, eu li sobre isso, achei interessante. O diabo, o anticristo, já está se preparando, irmão Clóvis, para dar desculpa do arrebatamento da igreja. Eu li essa semana, a respeito do Puglin, deixa eu ver aqui o nome que eu até anotei, que é novo esse negócio. O projeto Puglin. É um projeto que a nova ordem mundial, sabe que há uma organização de uma nova ordem mundial, que estão pregando que agora, daqui para frente, o mundo só vai ter jeito de se levantar um líder mundial para governar o mundo. Essa nova ordem está se aproveitando da tecnologia para projetar imagens no céu. Quem já ouviu falar sobre isso? Projetar imagens na Lua, assim, no espaço sideral, nas nuvens, não é? Vai aparecer uma cara de uma pessoa nas nuvens, e essa pessoa lá das nuvens vai chamar a atenção do povo e vai mandar uma mensagem para a terra. Já leram sobre isso? Projeto do Puglin. E eu estava lendo sobre essa nova ordem mundial, dizendo isso. Olha, vai se focar luzes no céu, as pessoas vão ver sinais, vão olhar para cima. Quando olhar para cima, vão ver um rosto de uma pessoa. Vai aparecer mensagens e eles vão justificar, irmãos. Quando a igreja for arrebatada, vai aparecer um sinal dizendo assim: esse povo saiu da terra porque esse povo era um povo ruim. Nós ficamos livres deles. Por isso eles foram embora. E a mensagem vai vir de cima para baixo, que é para dizer que é o quê? Que são seres celestiais que estão falando. E não é. É projetado da terra a mensagem, enviado para as nuvens, e das nuvens vem uma voz para a terra,
justificando o arrebatamento da igreja. Então, o mundo está preparado como um palco para receber o anticristo. Crentes é que estão dormindo. Interessante que tem crente, os crentes é que estão dormindo. Bom, me permita dizer isso, não estou falando aqui, não estou generalizando todo, mas eu estou vendo que os crentes é que estão dormindo. Mas Satanás está à espreita, está virado. Satanás está endemoniado. Porque ele sabe que tem pouco tempo para ganhar almas para levar para o inferno. Mas enquanto ele está preocupado em ainda ganhar alguma alma para o inferno, a igreja vai se despertar para ganhar as últimas almas que vai morar no céu. Eu li essa semana, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos da América, eu disse ontem aqui aos obreiros, uma pesquisa. 50% dos americanos disseram que deve fechar mesmo as igrejas e não abrir mais. Isso na América. 50%. Disseram, olha, o certo é não abrir mais essas igrejas. Por quê? Porque essas igrejas são contra o aborto. E a gente tem que fazer uma lei para oficializar o aborto. Coisa do anticristo, irmão. Coisa do diabo. Vamos fechar essas igrejas porque elas são contra a maconha. E a gente está lutando para que seja colocada uma lei, para que seja aprovada uma lei, para que todo mundo possa fumar maconha no meio da rua. Irmão, sem lei, sem nada, já tem maconheiro que só a praga. Imagine se tornar uma lei que, como as pessoas podem fumar cigarro, possa fumar maconha por aí afora. Mas a igreja incomoda essa gente. A presença da igreja tem incomodado essa gente. Aleluia. Você está se sentindo esta noite? Aleluia. Qual é a sua posição? De que lado você está? Aleluia. Glória a Deus. O fato de você dizer que é crente, que é igreja, só isso já está incomodando. Aleluia, glória a Deus. E eles estão lutando para que as igrejas não sejam abertas, mas vai ser aberta em nome de Jesus. E todos os crentes vão poder cultuar a Deus. Aleluia. Irmão, se a gente não abrir os olhos para entender as ciladas do diabo, ele vai fazer com que a igreja durma, com que a igreja adormeça. Porque eu disse já esses dias, se Satanás tivesse vindo contra a igreja, dizendo, tem que fechar a igreja, crente agora vai ter que apanhar, pastor vai ter que ir para a cadeia, todo mundo agora, acaba com tudo. Tinha crente que tinha se levantado e tinha, não vai fechar, não vai parar, vamos para a igreja, vamos dar glória, eu vou ser preso, mas eu estou na igreja, eu estou no culto. Mas Satanás não fez assim. Ele mudou a estratégia. Permitiu que viesse essa pandemia, não é que eu creio que essa pandemia foi criada por ele, não é? Que coisa ruim só sendo do capeta. Não é? Ou coisa ruim esse negócio dessa pandemia. Não é? Criou esse negócio ruim da pandemia, aí, através da pandemia, aí criou situações, mensagens, grupos, organizações, para dizer, fecha tudo. Fecha tudo. Fecha comércio, fecha igreja, fecha escola, fecha tudo. Aí passa 4 meses fechado. Aí quebra a economia. Aí bota para fora 13 milhões de brasileiros desempregados. Não sei quantos milhões de empresas falidas. Aí vem a falência, aí vem a crise econômica. Aí agora ele chega lá e diz, eu não mandei fechar nada não. Não fomos nós não que fecharam porque quiseram. Mas uma coisa ele conseguiu. Durante 4 meses, em alguns lugares por aí, as igrejas fechadas, ninguém estava indo à igreja, ninguém estava pregando o evangelho, as almas estavam perecendo. Eu dou glória a Deus, que Deus nos abriu uma porta aqui em São Miguel dos Campos, mesmo com toda dificuldade, mas nós pregamos aqui os 4 meses de porta fechada, e ontem aqui na reunião foi dito 83 mais 83 mais 34 almas aceitaram Jesus como Salvador, ou com pandemia ou sem pandemia, ou com porta aberta ou porta fechada, mas Jesus salvou almas para a glória do seu nome. Mas, irmãos, precisamos entender isto. Um dos meios da pregação do evangelho, porque é o seguinte, o diabo quer fechar, mas Deus não permite, só fecha na hora que Deus quiser. Só fecha se Deus permitir. Olha, eu estava ouvindo essa semana uma notícia interessante.
O mundo hoje tem cerca de 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de habitantes. Desses 7 bilhões, dizem que 2 bilhões são cristãos. 2 bilhões são cristãos. Mas agora, no período da pandemia, foi feita uma pesquisa. Olha, irmão, nós fizemos uma pesquisa aqui, só esse canalzinho nosso aqui, esse portal nosso aqui de São Miguel dos Campos. Durante essa pandemia, nós pregamos para cerca de 60 mil pessoas. Dê um glória a Jesus por isso, irmão? E eu li essa semana uma pesquisa que foi feita mundial, na internet. Diz que durante a pandemia agora, diz que ao invés de ser só 2 bilhões de pessoas que ouviam que são cristãos, diz que foi feita uma pesquisa, cerca de 3 bilhões de pessoas ouviram o evangelho. Então o diabo pensou que ia fechar as portas para ninguém ouvir a palavra, mas 1 bilhão de pessoas foi evangelizada através da internet. Diga glória ao nome desse Jesus maravilhoso, irmãos. Pedro disse: o sol se tornará em treva, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro está dizendo: olha, o fim dos tempos já chegou. E eu vou provar a vocês que já chegou através dos sinais. Sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, sinais no mar, acontecimentos. Agora, olha, continua lendo, por favor, versículo 21. O que é que Pedro vai dizer? Para esse tempo. Está tudo perdido, pastor? Está não. Versículo 21. Leia toda a igreja. 1, 2, 3. E acontecerá nesse tempo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Eu fui buscar o que é a palavra invocar, e siketrono no grego quer dizer todo aquele que cultuar, todo aquele que buscar o nome do Senhor será salvo. É por isso que o diabo não quer que você cultue a ele, a Deus. O diabo não quer que a igreja cultue a Deus, sabe por quê? Porque ele sabe que todo aquele que invocar, isto é, cultuar, adorar, buscar o nome do Senhor para si, será salvo. Daqui para o final ele vai fazer de tudo para fechar as portas, para você não vir à igreja, para você não cultuar o Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. A igreja vai abrir as portas, vai pregar o evangelho e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quando você encontrar algum crente por aí com medo de cultuar a Deus, diga: meu irmão, dê lugar ao diabo não. Não caia nessa onda do cão não. Vamos cultuar a Deus, que é aquele que cultua o Senhor, que invoca o nome do Senhor, será salvo. Diga glória a Deus por isso. Mas Pedro disse uma terceira verdade. Primeiro, os últimos dias já começou. A prova que já começou, haverá sinais, e nós já provamos com sinais. Número 3, Pedro disse: olha, Jesus foi exaltado, colocado à destra de Deus, como protetor do seu povo. Veja lá, Atos capítulo 2, versículo 24, 25, é o sermão de Pedro. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte. As ânsias da morte aí, é exatamente os laços da morte. Deus quebrou os laços da morte, né? Que foi quebrado, foi rompido os laços da morte. Jesus estava morto, glória, Jesus morreu, literalmente morreu. Mas Deus quebrou os laços da morte. As ânsias da morte foi quebrada, aleluia, pois não era possível que fosse retido por ela. Versículo 25, porque dele disse Davi, foi que Davi disse? Davi passando por uma angústia terrível, aí ele passa pela angústia. Leia depois o capítulo 16, o Salmo de número 16, você vai ver que é no Salmo 16 e 8 que ele diz isso. Uma angústia terrível, aí depois Davi disse: olha, eu na luta, mas eu sempre via o Senhor diante de mim. O Senhor estava sempre à minha mão direita, para que eu não seja comovido. Diz ali, na NVI diz assim: o Senhor está sempre diante de mim, para que eu não seja abalado. Davi está passando uma luta terrível, mas ele, depois que vence a luta, ele diz: eu vou dar um testemunho, olha, o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou, e na minha luta agora, eu sempre via
Eu não estava sozinho. À minha direita, eu sempre vi o Senhor. Alabaci canalaia. Ele sempre estava à minha direita. Para quê, Davi? Para que eu não fosse abalado, para que eu não fosse confundido, para que eu não vacilasse. Ele estava sempre ao meu lado. Ei, crente, por favor, nesta noite, abra os olhos, receba essa revelação do Senhor para a sua vida. Você não está sozinho nessa pandemia, você não está sozinho nessa luta. Sabe quem está ao seu lado direito? Jesus de Nazaré. Levante a sua mão para dar um brado de glória para Ele. Dê outra glória para Ele nesta noite. Jesus está ao nosso lado. Jesus está à nossa direita. Quer dizer, Ele está batalhando por mim, por você. Se eu fosse você, dava mais um glória nesta noite. Você não vai ser abalado, você não vai ser abalado, você não vai ser abalado. Diga para alguém aí, você não vai ser abalada, você não vai ser abalado. Companheiros, você não vai ser abalado, você não vai ser abalado. Nenhum aqui vai se abalar, nenhum aqui vai vacilar, nenhum aqui, aleluia, vai perecer. Porque o Senhor sinta Ele à sua direita esta noite. Oh, aleluia. Pedro está dizendo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele foi exaltado para ficar à nossa direita. Oh, Ele está ao lado da igreja. Você não está só não, igreja. Você não está só não. Agamana súbria. Aquele que morreu e ressuscitou, Ele está à tua direita para te ajudar. Oh, glória a Deus. Por isso Pedro disse, olha, creia em Deus, confia em Deus. Põe a tua fé e a tua esperança em Deus. Porque Jesus morreu e ressuscitou para que a tua fé e a tua esperança não estivesse em homem, não estivesse na medicina, estivesse em Deus. 1 de Pedro 2:7, vamos lá, 1 de Pedro 2:7, outra revelação aí da palavra. E assim para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os rebeldes, pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Para quem crê, para quem confia, Jesus é como uma pedra preciosa. Você não dá glória a Deus? Para quem crê, para quem confia nele, para quem não confia, para quem rejeita, é uma pedra de esquina, diz da NVI, é uma pedra de tropeço, é uma pedra que faz cair, mas para quem confia, Jesus é uma pedra preciosa. Jesus é uma pedra preciosa para você, meu irmão? Para mim é uma pedra preciosa, aleluia, porque eu creio nele, eu confio nele. Aí o apóstolo está nos revelando, olha, para aqueles que crê, ele é uma pedra preciosa. Pega um instrumento aí, é aquele hino 196, né, que diz, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. De novo, mais forte. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Só se é para você. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Para os que crê, ele é pedra preciosa. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. 24, vamos à frente, tem mais revelação de Deus para nós.
porque ele levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes, pelas suas feridas fostes. Pedro está dizendo, ele morreu, ele foi ferido para ser o seu médico. Ele levou seus pecados para ser seu salvador. Sabia disso? Ele levou os nossos pecados para ser o nosso salvador. Mas por que ele foi ferido? Para ser o nosso médico. Aleluia. Você ainda crê que Jesus é o seu médico? Você ainda crê que Jesus cura a igreja? Ele levou os nossos pecados para ser o nosso salvador, mas foi ferido. Aleluia. E pelas suas feridas, Isaías disse, nós fomos sarados. Ele é o meu médico. Aleluia. Versículo 25, o que é que diz mais aí? Porque eras como ovelhas, o quê? Era essa a nossa situação, como ovelhas desgarradas. Mas agora, tendes voltado ao pastor e bispo. O que é o pastor? Aquele que apacenta, aquele que alimenta, aquele que cuida, pois Jesus morreu, ressuscitou, levou nossos pecados, aleluia, foi ferido para ser o nosso pastor, para cuidar de nós, aleluia. Talvez até o teu pastor não cuide de você como você gostaria, mas você tem um sumo pastor, um fiel pastor, um supremo pastor, ele cuida de cada um de nós. Ele é pastor, ele é bispo, glória a Deus. Então Pedro disse que ele foi exaltado, glória a Deus, para cuidar de nós, para ser nosso protetor, para ser nosso médico, nosso cuidador, nosso salvador. Quarto lugar, quarto ponto da mensagem de Pedro. Pedro diz, olha, esses últimos tempos vão alcançar o cumprimento na vinda do Senhor. Vai se cumprir totalmente. 3:19-21. O que é que Pedro revela aí para nós? Veja lá. Arrependei-vos para que, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. 21. O qual convém que o céu contenha até quando? Até os tempos da... Veja que primeiro Pedro fala do tempo do refrigério e depois fala do tempo da restauração. O tempo do refrigério, irmão, é esse tempo que nós estamos vivendo agora. Quando é que se precisa de um tempo de refrigério? Quando o calor está alto. Quando é que se liga ar-condicionado? Quando é que você busca um ventilador para refrigerar? Quando está com calor. E os irmãos querem que esquente mais do que o que está esquentando? Luta, tribulação, está quente para todo mundo. É? Então, nós estamos no tempo do calor. O que é que precisa no tempo do calor? Um tempo de refrigério. Pois Pedro está dizendo que quando a gente se arrependeu, se converteu para viver para o Senhor, foi para desfrutar de um tempo de refrigério. Por fora a luta está grande, mas por dentro, quem tem Jesus na vida tem paz. Tem refrigério pela presença dele, aleluia. A presença dele é que nos dá refrigério. Você dá glória a Jesus por isso, irmão? Por isso que o irmão sai de casa atribulado, aflito, aí vem para a igreja, aí sente a presença de Deus. Quando sente a presença, aí vem aquele refrigério. Você volta para casa alegre, dando glória a ele. Mas Pedro disse que vai ter um outro tempo, o tempo da restauração. Ninguém espere que aqui vai ter mais restauração das coisas. Nós estamos nos últimos dias. A ciência está certa disso. A palavra está mostrando isso. Mas haverá um dia em que Jesus virá para restaurar todas as coisas. O que mais me alegra é que naquele dia que ele vier para restaurar todas as coisas, eu e você vamos ir com ele já glorificado. Quem tem essa esperança maravilhosa, irmãos? Oh, aleluia! Vamos para a 2 de Pedro 3:8-10, já estamos indo para o final.
Segunda de Pedro, agora 3, 8 a 10. Leiam comigo. Mas, amados, não ignoreis as coisas, uma coisa, que é um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus, irmão, tanto faz passado, presente, como futuro. No céu não tem relógio, no céu não tem calendário, no céu não tem dia da semana, no céu não tem mês. Isso é o nosso tempo aqui, o Cronos. No céu o que existe é o tempo de Deus. Por isso, para ele, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Quando ele decide fazer, ele resolve o que ia fazer em 1000 anos, ele faz em um dia só. Diga glória a Deus por isso, né? Ele é o dono do tempo. Versículo 9, vamos lá. O Senhor não retarda, não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam, né? Pelo contrário, ele é o que, irmãos? Ele é o que? Longânimo. O que é longânimo? Longo ânimo, paciente. Fui buscar a palavra longânimo na língua original, no grego, macrotomia, quer dizer, longo ânimo. Literalmente, nariz comprido para respirar. Eita, coisa tremenda. Porque aqueles que tratam de comportamento humano ensinam que quando a pessoa estiver para tomar uma atitude, então primeiro respire fundo para oxigenar o cérebro e pensar que atitude vai tomar. Pedro está dizendo aí que o nosso Deus, ele é assim, ele tem longo ânimo. Ele não age precipitadamente. Ele respira. Aleluia, ele dá um tempo, ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Eu vou dizer um negócio muito forte aqui essa noite. Sabe por que Jesus não voltou ainda, irmão? Vou dar, essa definição é minha agora. Vou dizer como Paulo dizia, digo eu e não o Senhor. Essa é a definição, é minha. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque tem muito crente orando de madrugada. Tem muito crente chorando no ciclo de oração. Tem muita gente intercedendo pela salvação de filho, de filha, de marido, de mulher, de parente, de amigo. E Deus está ouvindo a sua oração. Você crê que Deus está ouvindo a sua oração? E Ele está dando um tempo, Ele está sendo longânimo. Ele está respirando um pouco. Ele diz, eu sou longânimo, eu sou paciente. Eu não quero que ele se perca. Eu vou esperar para que ele venha se arrepender. Diga glória a Deus por isto. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 10. O que é que Pedro diz aí? Mas o dia do Senhor virá como, irmãos? Como ladrão da noite. Dia do Senhor, Pedro está nos revelando aí, o dia do Senhor, quando vai se cumprir tudo de uma vez, na completude de tudo. Ele diz, o dia do Senhor será como o ladrão de noite. Como é que o ladrão vem de noite? Numa hora inesperada. Quando ele vem, leva o mais ruim ou leva o melhor? Você já viu um ladrão entrar numa casa e sair catando sapato velho, roupa velha rasgada, lixo que está lá por trás das coisas? Já viu o ladrão fazer isso? A palavra aí é uma comparação. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, numa hora inesperada, e quando ele vier, não vem buscar o lixo desse mundo não, vem buscar o melhor, o mais precioso, o mais caro, o que tem mais valor. E o que é que tem mais valor nesse mundo? É a igreja que ele comprou com o seu sangue. Dê glória a Ele nesta noite, irmão. Dê mais outra glória para Ele esta noite. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Aí o apóstolo vai fechar a mensagem. 1 de Pedro 4,7. Ele vai dizer para nós que há um apelo à preparação para este dia. 4 e 7. Leiam comigo todos juntos. 1, 2, 3. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai. Aleluia. Aleluia. Vamos terminar com esta palavra agora. Portanto, o fim está próximo. Já
está próximo o fim de todas as coisas. Digam comigo mais uma vez. E já está próximo o fim de todas as coisas. Quando você sair daqui e encontrar um crente, primeira coisa que você diga para ele: meu irmão, já está próximo o fim de todas as coisas. Se alguém da sua família ficou em casa, quando chegar em casa, diga: meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, meu amigo, já está próximo o fim de todas as coisas. Aleluia, 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 aleluia. Se você não guardou nada da mensagem, leve essa mensagenzinha pequena no coração. Já está próximo o fim de todas as coisas. Quanto tempo falta? 10 anos, 5 anos, 2 anos, 3 anos? Os cientistas dizem que só falta 100 segundos. Só falta 1 minuto e 40 segundos no relógio apocalíptico da ciência. Mas nós não vamos esperar nem por esses 100 segundos. Acredita, irmão? O crente não tem que esperar nem por esses 100 segundos. Eu estou esperando Jesus agora. Quem sabe se antes de eu terminar esse culto, quando eu levantar a mão para dar a bênção apostólica, a trombeta toca e a igreja... Pega, manachúria, levante a mão para dar glória ao Senhor nesta noite. Aleluia, então seja sóbrio, aleluia, cuidadoso, cauteloso, prudente, sensato, equilibrado e vigie em oração, porque já chegou o final de todas as coisas. Aleluia. Brevemente, vamos ouvir nosso nome assoar.